E me chamou a atenção a vida de dois homens. Primeiro, andou com Jesus durante 3 anos, enquanto o Messias esteve na terra. Um homem pescador, galileu, cheio do Espírito Santo, chamado Simão Bar-Jonas, depois chamado Pedro. Pedro, na qual era judeu, então Deus enche Pedro do Espírito Santo e leva Pedro para pregar aos gentios, levanta Pedro como missionário dos gentios. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: a igreja dos tempos primitivos, até o capítulo 10, ainda não tinha levado a sua palavra para os gentios, ou seja, a palavra tinha se propagado somente na Judéia e na Samaria. Os cristãos ainda estavam acomodados, os cristãos ainda estavam ali meio desapercebidos. Então Deus permite que a perseguição venha e dispersa aqueles cristãos. E ao dispersar aqueles cristãos, muitas almas foram alcançadas através do Evangelho. O primeiro evangelista aos gentios, Filipe, Deus levanta Filipe na Samaria. Filipe prega ali também para o eunuco. Então Deus, já arquiteta o grande plano dele, levanta Pedro. Pedro, que naqueles tempos tinha uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Samaritanos odiavam os judeus e os judeus odiavam os samaritanos. Então Deus levanta Pedro para levar ali a palavra aos samaritanos. Grande era o ódio entre os samaritanos e os judeus. Então Deus, Ele queria quebrar o preconceito no coração dos judeus. Ele queria quebrar aquele preconceito racial que existia no meio da igreja. Então Deus permitiu a perseguição. Deus permitiu que muitos fossem mortos para que a igreja se dispersasse, espalhasse a palavra. Porque o evangelho não é somente para os judeus, o evangelho também veio para os gentios. Então Deus levanta Pedro, e numa visão, Pedro tem uma visão em que desce um vaso da terra, um vaso ali com animais imundos, animais impuros para o consumo do judeu. Então Deus fala: Pedro, mata e come. Então Pedro: não, Senhor, eu sou judeu, não me misturo com coisa estranha. Pedro, mata, come. Não, Senhor, eu sou judeu, não me misturo com coisa estranha. Então 3 vezes Deus fala para Pedro matar e comer aqueles animais. Mas Pedro, ele não fez. Então Deus tira aquela visão da terra. Então Pedro fica ali esperando, fica ali meio perplexo, se perguntando: o que Deus queria dizer com essa palavra? O que Deus queria dizer com essa visão? O que Deus queria dizer com essa visão desses animais imundos? Então, algumas passagens mais à frente, vamos ver o que significa. Pedro vai então à casa do gentil centurião Cornélio. Sabemos muito bem que judeus não poderiam se misturar com os gentios, pois era considerado impuro, era digno de morte um judeu que se misturasse com os gentios. Então Pedro vai, Deus quebra aquela pedra do preconceito, a pedra do coração de Pedro, tira aquele preconceito do coração dele e envia Pedro. Vai, Pedro. Então Pedro vai, obedecente e fiel à voz do Senhor. Então quando Pedro, meus amados, chega ali naquela casa, que ele vê toda a família reunida de Cornélio naquela casa, e Pedro ora, e o Espírito Santo desce sobre os gentios. E então Pedro fica assustado: meu Deus! Então o Espírito Santo que recebemos também desce sobre a vida dos gentios. A graça que nós recebemos, os gentios também recebem. E o Espírito Santo desceu e tomou aquele lá. Então Deus começou a quebrar o preconceito no meio da igreja. Mas mesmo assim Pedro resistiu ao chamado de discipular os gentios. Então cabia a Deus levantar o plano B. O plano B, que era um homem de lá de Tarso, um perseguidor da igreja, fariseu, aprendeu sobre a lei com o mestre Gamaliel. O nome dele é Saulo de Tarso. Deus levanta esse homem, esse bárbaro, que era considerado no meio da igreja um terrorista dos cristãos, matava e aprisionava os servos do Senhor. Então Deus levanta aquele homem para fazer a obra. Deus usa um matador de crente para espalhar o seu evangelho aos gentios. Deus usa aquele que não era para confundir aqueles que
condição. Meu querido, minha querida, podemos muitas vezes conhecer pessoas lá fora no mundo que achamos, para esse já não tem mais jeito, para esse é só cova. Não, meu querido, temos aqui um belo exemplo, Saulo de Tarso. Deus pode pegar matador de crente e levantar no meio da igreja. Deus pode pegar o Manuel para fazer o poema. Deus pode pegar o planeta sem pobre e vazia e fazer dele o maior pregador no meio da igreja. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Então Deus usou Pedro para evangelizar na casa de Cornélio, o centurião gentil. Então Deus começa a trabalhar no coração da igreja, a trabalhar no coração dos apóstolos. Então Deus levanta Saulo, e Saulo cai numa visão, vê Deus numa visão, uma luz grandiosa. Olha aí a luz, aquela luz. Então Paulo fica cego, e no meio daquela luz ele pergunta: quem é, meu Senhor? Quem é? E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? Saulo não entende, fica ali caído no chão. Os homens que estavam com ele não viram quem era, mas ouviram a voz. E Saulo pergunta: Senhor, o que quer que eu faça? Então Jesus fala: Saulo, entra na cidade de Damasco, vai ali à rua direita, e lá eu te darei informações. Então Deus levanta Ananias em meio a uma visão. Ananias podia ter corrido. Não, meu Senhor, esse homem é um bárbaro, esse homem mata os seus santos, esse homem persegue a sua igreja. Mas Deus fala: Ananias, vai, porque esse para mim é um vaso valoroso. Ananias, vai, porque esse é um vaso que eu quero usar para pregar no meio dos gentios e dos reis de Israel. Muitas vezes Deus quer nos levantar como Ananias para lançar uma palavra sobre a vida de certas pessoas que estão lá fora. Muitas vezes Deus quer nos usar como Ananias para evangelizar as almas que estão sofrendo lá fora, e muitas vezes resistimos a esse chamado. Ei, meu irmão, não resista. Se Deus está chamando, vai. Se Deus está falando para falar, fala. Calar por quê, meu filho? Calar por quê, igreja? Ananias estava ali com medo, um matador de crente, e ele ali tentando argumentar com Deus: não, meu Senhor, aquele homem é um assassino. E acaba ali que Ananias vai, obediente, servo fiel, vai lá. Então Saulo já 3 dias sem comer, sem beber. Então Ananias ora, e aquelas escamas dos olhos de Paulo caiu, e Paulo voltou a enxergar. Sabe por que muitos do mundo não acreditam na palavra? Sabe por que muitos do mundo olham para cá e pensam que nós é loucos? Porque a escama das trevas estão nas vidas deles. Eles são planetas sem forma e vazia, necessitam de ouvir da palavra de Deus. E eu e você, que temos o dom da palavra, eu e você que somos os portadores da luz, eu e você que temos a luz de Deus, cabe a nós levar a palavra às almas que estão lá fora. Aleluia. Então Deus levanta ali Saulo, matador de crente. Então Saulo tem o desejo e vai ali para Jerusalém, encontrar com os apóstolos, com Pedro. Mas os apóstolos temem, o perseguidor está vindo aí, e agora está aqui na nossa porta dizendo que é crente. O perseguidor está aí, e agora está dizendo que é um de nós. O perseguidor está aí, e agora quer se tornar um de nós. Então os apóstolos ali ficam amedrontados. Mas Deus levanta um homem de Chipre, chamado Barnabé, um homem eloquente. Então Deus levanta, e Barnabé vai ao encontro de Saulo. Então ele fala: olha, eu não sei o que é que você quer. Pedro e os apóstolos não estão aqui, mas olha, eu vou te levar até eles, porque eu sei que Deus mudou a sua vida. Eu sei que a luz de Deus te transformou. Então Barnabé leva Saulo até Pedro. Então Pedro tem uma conversa com Saulo,
E muitos ali não acreditaram na conversão de Saulo. E então eles permitiram que Saulo ficasse ali com eles. Então Saulo debatia com os fariseus ali nas sinagogas em Jerusalém. Mas os fariseus e os judeus procuravam matar a Saulo. Então a igreja, para evitar que Saulo morresse, envia Saulo a Tarso. Olha, volta lá para Tarso. Olha, volta lá de onde você veio. Você tem que voltar. As pessoas aqui estão com raiva, estão querendo se levantar contra ti. As pessoas com quem você aprendeu sobre a lei agora querem te matar. As pessoas na qual você aprendeu sobre a lei mosaica agora querem o seu fim. Então ali enviou Saulo a Tarso. Então Saulo volta ali com o coração na mão, de voltar para a sua terra, para o meio da sua parentela. A família de Saulo tinha um sonho, que ele se tornasse um sumo sacerdote. E volta ali Saulo, sem um sonho a não ser realizado. Os planos de Saulo se frustraram. Então Saulo volta para a família dele, volta para Tarso. E ali ele começa a trabalhar na profissão de construtor de tendas. Então Saulo fica ali por um tempo de 11 anos, invisível. Fica ali 11 anos completamente esquecido pelos apóstolos e pela igreja. Mas um dia Deus resolveu honrar Paulo. Então Deus fala: olha, Barnabé, vai lá buscar Saulo que está lá em Tarso esquecido. Olha, Barnabé, vai lá buscar Saulo que está frustrado. Olha, Barnabé, vai lá visitar Saulo, porque agora a minha obra na vida dele será grandiosa. Quantas vezes eu e você estamos que nem Saulo? Muitas vezes a gente estamos que nem Saulo, não acreditamos nos nossos sonhos. Muitas vezes somos esquecidos. Muitas vezes a nossa parentela não nos honra. Muitas vezes até nos humilha. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que disse haja luz na vida de Saulo, que levantou ele como missionário no meio dos gentios, pode trabalhar no seu chamado, pode trabalhar na sua vida. Deus pode te levantar. Olha o que ele fez na vida de Saulo. Glória a Deus. Então Saulo, passado ali 11 anos, invisível, Deus então honra Saulo. E Barnabé vai em busca de Saulo. E quando Barnabé vai buscar Saulo, então eles vão nas viagens missionárias. Saulo viaja com Barnabé. E em meio a essas viagens, eles pregam aos gentios, vão a Antioquia, um grande ministério. A igreja cresceu grandemente em Antioquia. Os gentios cresceram grandemente pela graça do Senhor. Então a igreja se expandiu ali em Antioquia, causando até certo espanto nos apóstolos. E então alguns dos judeus não aceitavam que os gentios fossem salvos somente pela fé. Então se levantam contra Saulo e Barnabé e falam: não, esses homens não podem ser salvos somente ante a fé. Não, tem que se considerar, tem que obedecer a lei de Moisés. Aleluias. E então causa ali um alvoroço, causa ali uma discussão, e eles acabam indo ter que Jerusalém. E lá para Jerusalém a sede, a igreja mãe daqueles tempos, para resolver esse assunto. E então eles vão ali, e Pedro fala que não é mediante a lei que somos salvos, que não precisamos se circuncidar para sermos salvos. Somente crer que Jesus salva, somente crer que é Ele que leva para o céu. E então acaba aquela discussão. Então Deus levanta Paulo, usa Paulo de forma grandiosa. E no ministério de Paulo, no ministério gentil, ele ganhou mais de 1 milhão de almas para o Senhor. Então vemos aqui um exemplo, querido. Muitas vezes estamos frustrados com nossos planos. Muitas vezes achamos que não somos nada. Muitas vezes voltamos lá para Tarso, lá para o lugar de frustração. E muitas vezes dizemos: o Senhor nos esqueceu, fomos esquecidos. O Senhor me esqueceu. Eu estou aqui nessa terra, as pessoas me humilhando, as pessoas zombando de mim. Mas não, querido, tenha fé de Saulo.
Saulo. Tenha fé de Saulo. Deus levantou Saulo. Deus levantou Saulo. Se ele levantou o matador de crente, o que ele não pode fazer com você, querido? Se ele levanta assassino de crente, o que ele não pode fazer com você? O que é impossível para o meu e o seu Deus, querido? Somente creia que Deus é fiel para terminar a boa obra que ele começou. Muitas vezes, nas madrugadas, junta eu, Wesley, Manuel e Richard, e saímos por aí para evangelizar alguns jovens. Encontramos muitas vidas ali no caos, muitas vidas ali dominadas pelo vício, pelo alcoolismo, muitas vidas ali vivendo uma vida caótica, mendigos. E certa feita encontramos um grupo de jovens que estavam ali se embriagando, fumando cigarro. Então Wesley resolveu parar, olha, vamos lançar a palavra naqueles jovens. Então a gente foi ali meio com medo, né? Porque muitos jovens, e o Wesley começou a falar, e um deles se levantou, olha, eu já busquei a Deus em muitos lugares, mas eu nunca senti a presença de Deus como eu estou sentindo aqui agora. A sua palavra, essa palavra que você está falando, revigora. E a gente aqui no meio dessa enfermidade, você vem com essa palavra vem para nos levantar. Essa palavra vem para nos fortalecer, para nos tirar do meio dessa enfermidade. Ei, querido, calar por quê? Por que calar? Jesus não nos chama do Espírito Santo só para ficarmos dentro de quatro paredes. Jesus não nos enche do Espírito Santo para estarmos aqui só dentro da igreja, não. Jesus nos enche do Espírito Santo para enviar a palavra para as almas que estão lá fora. Jesus nos enche da luz dele para enviar-nos como os luzeiros neste mundo, para enviar a luz dele às almas que estão lá fora. Não se aquiete aqui dentro da igreja, não fique aqui dentro de quatro paredes. Saia para evangelizar, querido. Tem muitas almas lá necessitando da sua palavra. Tem muitas almas que necessitam da luz que você tem. Não sejamos egoístas. Jesus mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Cabe à igreja se levantar de um modo diferente, resgatar os valores que foram perdidos. Cabe a nós agora espalhar o evangelho às almas que estão lá fora. Quantas almas não estão padecendo? Jacareí estava com o maior índice de homicídios no meio dos jovens. Devemos mudar isso, querido. Devemos mudar isso. Temos o poder para mudar isso. Que o Espírito Santo é que nos dá poder. A palavra de Deus em si já é poderosa. Uma palavra que você lança pode mudar uma vida. Um Jesus te ama pode muito em seus efeitos. Eu conheço um certo jovem que quando vamos andando com ele, quando eu andava com ele no começo, eu achava que ele era meio louco. Que a gente andando e as pessoas iam passando e ele falava: ei, irmão, Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Ei, irmão, Jesus te ama. E eu ficava ali meio abismado. Como é que esse jovem vai falando com essas pessoas, ele nem conhece, e já sai falando que Jesus ama? Um jovem chamado Wesley, Deus usa esse jovem tremendamente no campo missionário. E ele vai falando com tanta ousadia para aquelas pessoas. Muitas pessoas dão risadas, muitas aceitam. E eu ficava me perguntando: meu Deus, esse jovem é louco. Como é que tem coragem para parar alguém na rua que nem conhece e sair falando de Jesus? Sabe por quê, querido? Ele entendeu o ID de Jesus. Ele entendeu o ID de Jesus. Ele não se aquieta, querido. Ele não consegue ficar com a luz só dentro de si. Ele tem que espalhar o povo que está do lado dele. Aleluia. Jesus tem levantado essa juventude. Jesus quer levantar essa juventude. Não como a geração do WhatsApp ou do Facebook. Não tenho nada contra o WhatsApp nem Facebook. Mas quando atrapalha a sua vida de oração, quando atrapalha a sua vida de leitura da Bíblia, querido, aí é hora de vigiar, meu filho. Aí é hora de vigiar. Aí é hora de estar atento
espiritual, dê valor à sua vida espiritual, dê valor, querido, dê valor ao seu ministério. Você pode se achar pequeno, mas você não é pequeno, não. Você pode até não se achar nada, mas Deus te faz grande. O mundo pode até te humilhar, mas Deus te exalta. Deus unge um rapaz ruivo, pastor de ovelhas, franzino, pequeno, chamado Davi. E então naqueles tempos se levantou um gigante chamado Golias, que segundo alguns historiadores media 3 metros. Então ele se levanta contra o reino de Israel, afronta o povo de Deus, e o povo de Deus fica com medo. E o povo de Deus se amedronta diante daquele gigante. E o povo de Deus teme aquele gigante, sendo que Deus tinha feito maravilhas no meio daquele povo. Então aquele povo fica com medo. Então Deus olha lá do céu e olha, eu vou levantar um jovem. Olha, eu vou levantar um jovem para libertar essa nação. Olha, eu vou levantar um jovem para mudar o quadro espiritual deste país. Olha, eu vou levantar um jovem para mudar a situação do meu povo e acabar com aquela escravidão que os filisteus estavam impondo no reino de Israel. Então Deus levanta Davi com grande ousadia. O gigante, quando vê ele, escarnece. O gigante, quando vê ele, zomba dele e fala: tu vens a mim? Sou por acaso algum cachorro para vir tu, um ser pequenino, lutar contra mim? Não há homem em Israel. Então ele vem ali com a sua lança, com suas espadas, e Davi se levanta. Olha, você pode até ser grande, mas você não é 2. Você pode até ser grande, você pode até ter alto armamento, mas o meu Deus é maior. O meu Deus é o Senhor dos exércitos. O meu Deus é o Deus que abre o mar vermelho. O meu Deus é o Deus que diz: haja a luz, e a luz acontece. Então Deus levanta aquele jovem, ele lança Pedro e derruba o gigante. Ei, querido, o gigante pode estar se levantando no seu lar, o gigante pode estar se levantando no trabalho, o gigante pode estar se levantando lá na sua escola, mas ei, levanta-se com a ousadia de Davi, levanta-se com a coragem de Davi e lança a palavra sobre esse gigante. Não temos gigante, querido, o seu Deus é maior. Não temos, querido, as provas. Alguns dias atrás, fiquei sabendo de uma notícia que eu teria que fazer uma cirurgia, e eu estava ali meio que com medo, e os dias iam se aproximando de que eu teria que ir no médico para fazer os exames, e a cada dia que eu se aproximava eu ficava desesperado, orava: meu Deus, não deixe que eu faça essa cirurgia, me cure, clamando durante dias com meus parentes ali em casa, nas orações à meia-noite. Então quando chegou aquele dia, naquela consulta, fomos ali e entregamos o resultado ao médico. E ali a notícia que eu tive antes era que eu teria que operar de qualquer jeito para corrigir o meu problema. Então quando chegamos diante daquele médico, ele falou: olha, eu não sei qual é o problema do seu coração, eu não sei o que se passa no seu coração, mas aqui eu não estou vendo nada, não estou vendo nem cicatriz no seu coração. Deus curou, querido. Ei, não se amedronte em meio às provações. Quando a prova vier, quando o gigante vem, quando parecer que não dá para vencer, clame a Deus, que Deus é o Deus do impossível. Deus resolve a sua causa, querido. Aleluia. Não devemos temer, querido, a mal algum. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluias. Voltando a ler o Gênesis 1:3, Deus então restaura aquele reino.
O engraçado é que aquela luz não foi luz de sol, nem luz de estrelas. Jesus trouxe o dia natural pelo poder da sua palavra. Então o poder da palavra de Deus pode ir muito em seus efeitos. Quantas vezes, quantas pessoas pregaram que palavras poderosas, e muitas vezes vocês ficam se perguntando: meu Deus, será? Será que isso é possível na minha vida? Será que a bênção vai chegar? Será que a luz do Senhor vai chegar lá no meu lar? Será que a luz do Senhor vai chegar lá no meu lar? Será que a luz do Senhor vai chegar no meio da minha família? Ei, querido, Deus restaurou um reino que estava destruído. Deus restaurou um reino, um planeta que era dominado por trevas. O que Ele não pode fazer no meio da minha e da sua família? O que Ele não pode fazer no meu e no seu meio, querido? Entregue então somente a Deus e crê. Crê, meu filho. Aleluia. Aleluia. Um certo pregador pregou aqui sobre a intimidade com Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e pergunte a ela: sua intimidade com Deus está boa ou está ruim? Aleluia. Quantas vezes, querido, nossa intimidade com Deus está lá embaixo. Não temos forças muitas vezes para vir na igreja. Não temos forças muitas vezes até para orar, querido. E muitas vezes ficamos ali acomodados. O mal do século XXI no meio da igreja hoje é o acomodismo espiritual. As pessoas se acomodam, buscam até certo ponto, e quando vê que conseguem, elas param, estacionam e dizem: não, até que eu fui, graças a Deus, eu vou parar aqui. Já fui batizado com o Espírito Santo, eu vou parar aqui. Já sou líder dos jovens, eu vou parar aqui. Já sou líder do grupo de oração, eu vou parar aqui. Já sou presbítero, eu vou parar aqui. Ei, não. Deus quer fazer diferente, querido. Levanta-te. Quanto mais buscar, melhor. Quanto mais intimidade com Deus, melhor. Quanto mais íntimo de Deus você estiver, as provas vão ser mais fáceis de se vencer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus te ama, Pai, tu és maravilhoso, Deus, aleluia! E para andar com Deus requer santidade. Para andar com Deus requer pureza. Santidade é o que a igreja tem que buscar. Muitas vezes queremos palavras de bênção, palavras de reteté, para sair fazendo aviãozinho, chupacando e rodar no mistério. Não, não, meu querido. Não é só assim, não. Cristianismo não é só isso, não. Se você resume a sua vida cristã, 2 horinhas que você passa no culto, você é a pessoa mais iludida da face da terra. Você é crente, não é aqui dentro, não. Aqui é só um momento de louvor e agradecimento a Deus. Você é crente lá fora. Você é crente lá no seu trabalho. Você é crente lá no seu lar. É lá que você é crente, porque é lá que as provações vêm. É lá que os gigantes da vida se levantam. E muitas vezes, quando não estamos com intimidade com Deus, nos deixamos a ser vencidos. Deixamos o inimigo vencer em nosso lar. Como o pastor Samuel Mariano pregou, deixamos Císera se levantar em nosso lar. Ei, querido, pega o seu martelo e pega a sua estaca. Coragem. Aleluia! Levanta-te para lutar assim como fez Davi. Aos olhos da ótica humana, Davi nunca quer vencer aquele gigante. Mas Davi sabia que o Deus dele era maior que o gigante. Davi sabia, Davi creu que o Deus dele era capaz de dar vitória ao povo. Quantas vezes eu e você duvidamos da palavra de Deus? Quantas vezes eu e você, meio que ali, deixa-se plantar a dúvida em nossos corações acerca da palavra de Deus? Aleluia! Saulo teve todos os motivos do mundo para achar que nunca ia ser um missionário, um pregador. 11 anos esquecido, 11 anos ali invisível, 11 anos em que Saulo não exercera aquele ministério na qual Deus o tinha chamado.
Saulo ali poderia estar desanimado, Saulo ali poderia até mesmo ter desistido, mas não. Deus um dia se lembrou de Saulo. Deus um dia viu que Saulo era um vaso fiel na presença dele, então resolveu honrar Saulo e levantar Saulo como missionário. Muitas lutas se levantaram na vida do apóstolo Paulo: açoites, prisões, apedrejamento. Quantas coisas sucederam ao apóstolo Paulo. Mas num dos livros dele ele vai falar: olha, combati o bom combate, guardei a carreira e venci na fé. Aleluias. Que sejamos como Saulo. Está na hora da igreja se levantar, não só para ficar dentro de quatro paredes, não. Jesus nos deu poder a mais que isso, para fazermos coisas impressionantes no nome dele. A palavra de Deus diz que a sombra de Simão Pedro curava os enfermos. Que unção tremenda! E eu ali pesquisando, meu Deus, será que é possível acontecer isso nos nossos dias? É sim. Muitas vezes só não é possível porque eu e você nos acomodamos. Muitas vezes só não é possível porque não oramos, não buscamos de Deus essa unção, esse preenchimento do Espírito Santo. E Deus quer levantar a sua igreja de um modo diferente. Deus quer levantar a sua igreja para iluminar essa nação. Deus quer levantar essa igreja para mudar a história desse país. Você não é só mais um. Você pode estar aqui nessa noite se achando pequeno, muitas vezes até fraco ou caído. Mas ei, querido, o Deus do haja luz está aqui essa noite. O Deus que diz age e acontece está aqui nessa noite. O Deus que fala e acontece está aqui nessa noite. O Deus que libera a palavra de poder está aqui esta noite. Só cabe a você crer, acreditar na palavra de Deus, crer que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Aleluia. Deus quer te levantar. Você não é só mais um. O mundo pode até achar que você é mais um, mas você não é. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é só mais um. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é só mais um zero à esquerda. Quem tem o Espírito de Deus é luz nesse mundo dominado por trevas. Levanta-se, igreja. Aleluia. Deus quer levantar pessoas comprometidas com a obra dele, pessoas que vivam a obra dele, pessoas que se sacrifiquem, pessoas unidas, uma igreja unida. O que me chama a atenção na igreja primitiva era que ela era unida. Quando houve fome na Judéia, os cristãos gentios enviaram mantimento à igreja mãe de Jerusalém, saciando assim a fome dos fiéis que estavam ali em Jerusalém. Vemos quão grande a união da igreja primitiva. E muitas vezes estamos aqui dentro da casa do Senhor, brigado com a pessoa, com mágoa, muitas vezes ali com raiva daquela pessoa. Ei, meu querido, ore para Deus tirar esse veneno de dentro de você. Ore para Deus te dar um coração puro, cheio de amor. Ore para Deus te dar um coração voltado para a obra dele. Ore para Deus te dar um coração em santidade. Lá em Efésios 6, como foi cantado aqui, vemos as armaduras da luz. Saulo nos fala da couraça da justiça, da nossa espada. Quantos não usam a sua espada? Quantos têm suas Bíblias lá em casa e a sua Bíblia está empoeirada? Não tira um momento para orar, não tira um momento para ler a Bíblia. Ei, meu querido, é tempo de se aproximar mais de Deus. Jesus está voltando e as almas lá fora estão padecendo. Jesus está voltando e as almas estão lá fora e eu e você aqui dentro. O que estamos fazendo para trazer aquelas almas?
Não sejamos egoístas. Quando aceitamos a Jesus, morremos para o mundo, mas não devemos desprezar as pessoas que estão no mundo, não. Elas necessitam da palavra, elas necessitam da luz que habita em você. Você tem que liberar a palavra. Libere a palavra de Deus para os seus vizinhos. Seja um exemplo. Seja exemplo. Seja santo, porque o seu Deus é santo. Aleluias. É hora da igreja se levantar. Jesus está voltando. Não estamos aqui de brincadeira, querido. Não estamos aqui de brincadeira, não. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Cabe a eu e você agora espalhar a palavra aos incrédulos que estão lá fora. Eu e você devemos cumprir o que a igreja primitiva cumpriu. Eu e você devemos estar unidos em um só propósito: levar a palavra de Deus às almas que estão lá fora. Devemos nos levantar. É hora da igreja se levantar em santidade, com a voz de autoridade no meio deste país. E vocês vão ver que quando nós nos levantarmos com grande unção e poder, unidos em um só pensamento, vai ser grande a vitória que Deus vai dar. Esses dias no YouTube eu estava vendo algumas matérias sobre várias discussões sobre o casamento gay. E ali me chamou a atenção de um certo deputado que falou que o cristão tinha que morrer e que essa Bíblia aqui, esse livro, a palavra de Deus tinha que ser queimada. Ei, meu querido, é hora de nos levantarmos para mudar esses tipos de pensamentos, porque as pessoas que estão lá fora não enxergam que elas estão em trevas. As escamas das trevas tomaram a visão delas e elas não enxergam a verdade da palavra. Estão acomodadas, estão se deliciando nas coisas mundanas. Mas um dia elas vão ver que não vale a pena. Um dia elas vão ver que não vale a pena estar lá fora. Quantos de nós outras horas estávamos lá fora? Outrora éramos planeta sem forma e vazia. Mas Deus transformou a nossa vida, plantou em nós a sua luz, a sua palavra, o seu Espírito Santo. Da mesma forma que Deus fez conosco, Ele quer fazer na vida das almas que estão lá fora. Da mesma forma que Deus fez em nosso meio, na sua vida, Deus quer fazer na vida da sua família. Aleluias. Deus quer operar. Cabe a nós nos levantarmos com voz de autoridade, em santidade, querido. Cabe a nós nos levantarmos como a igreja primitiva se levantou, unida num só propósito. Quantos apóstolos não sofreram perseguição? E quanto mais perseguição tinha, mais crente se levantava. Matava um crente, surgia 10. Matava 10, surgia 1000. Matava 1000, surgia 10.000. Era muito crente, era muita fé que aquele povo tinha. Sabe por quê? Porque a igreja estava unida, porque a igreja estava em santidade, perseverante em oração. Muitas vezes eu e você não quer orar. Ei, querido, levanta-te, porque Deus quer nos usar para levar a palavra às almas que estão lá fora. Eu e você somos a carta ao homem perdido, querido. E através do nosso testemunho, da nossa conduta, as almas serão salvas. Aleluia. Deus quer transformar a nossa vida. Certo dia eu estava comentando com minha mãe. Olha, mãe, pastor Jairo, olha o pastor Jairo, mãe. Coitado do pastor Jairo, está ficando calvo, está ficando careca. Então minha mãe falou, é assim quando a gente se entrega para a obra, vive na obra, é assim. Quando servimos na obra, é assim que acontece, é assim que ficamos. E eu vejo aqui o exemplo de vida do pastor Jairo. Sempre nas orações dele, ele lembra das almas que estão lá fora. Eu comparo a ele a Jeremias, o profeta chorão,
que sempre quando ora derrama suas lágrimas pelas almas que estão lá fora. E quantas vezes eu e você só estamos atrás de bênção, tratamos Jesus como empresário. Jesus não é empresário, Jesus é Rei Salvador. Jesus não é empresário não, querido. Jesus é o teu Salvador, Ele quer te levantar como luz dessa nação, para pregar a palavra dele às almas que estão lá fora. Aleluia! Aleluia! Deus maravilhoso, Deus, eu te amo, Deus. Gostaria que a igreja ficasse em pé. Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer aqui uma oração. Segure a mão do seu irmão que está do seu lado. Aleluia. Segura a mão dele e fala: olha, precisamos estar unidos. Olha, eu virei para lá para você. Precisamos ser que nem a igreja primitiva. Olha, a prova é grande, mas eu estou com você, estou orando com você. Jesus quer união na igreja dele. Jesus quer o povo dele unido para operar grandemente. Jesus quer união entre o povo dele. Não importa a placa de igreja, não, porque quando subimos ao céu seremos um povo só. Jesus quer união no meio da igreja dele, querido. Santidade, mais compromissos. Se você acha que essa igreja já está cheia hoje, imagina se vivêssemos 10% do que a igreja primitiva vivia. Esse lugar estaria entupido, cheio de gente. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha nos unir, Senhor. Une a sua igreja, meu Pai, assim como o Senhor uniu a igreja primitiva. Une o teu povo, meu Pai. Senhor amado, quebra os preconceitos. Quebra, Senhor amado, as mágoas no meio do coração do teu povo, Jesus. Retira, Pai amado, rivalidade, meu Deus. Senhor amado, derrama da tua santidade sobre as nossas vidas. Purifica as nossas vestes, ó Deus. Levanta-nos como geração de luz no meio deste mundo, Jesus. Levanta-nos, ó Deus, para fazer a sua obra, Jesus amado. Levanta-nos, ó Pai, para sermos o modelo da igreja primitiva. Oh, Senhor amado, necessitamos, Senhor amado, dessa mudança espiritual, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui me deu essa palavra, Senhor, querido. Agradeço essa rica oportunidade. Queria dizer aqui que eu tremi muito na base quando eu vi a igreja cheia aqui. Porque não é fácil você subir aqui em cima e entregar uma palavra de vitória para a igreja. Aleluia. Eu agradeço a rica oportunidade. Agradecer ao pastor Jário. Se eu falei alguma coisa errada, depois você me chama lá, tá? Agradecer a Keicília, ao meu primo Ivonils, grande Ivonils, ao Vanderlei, Vanderlei que sempre me ajuda. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida do presbítero Eduardo, do grande reteté do fogo, presbítero Francisco. Aleluia. E é essa a mensagem que eu queria deixar para a igreja e para a mocidade. Vamos seguir o modelo da igreja primitiva. Se você tiver tempo em sua casa, leia Atos dos Apóstolos. E Deus vai mudar o seu pensamento. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Depois eu converso com você, meu filho. Fala que eu tô ficando careca. Presta atenção. Aí tem outro falando aí, peraí. Quem falou? Não rege mais, viu, mano? Não rege mais. Mas não precisa falar, né? Deus abençoe, mano. Deus continue usando. Isso que é a primeira vez que ele pregou, mano. Isso é a primeira vez.
Que Deus abençoe você. Continue sendo essa bênção. E continue lendo bastante, conhecendo a história. Tá? Deus abençoe a vida de todos, a Marcília. Deus abençoe a Marcília, presbítero Vanderlei, né? Diácono Ivanilson, que são os líderes dessa juventude. A todos que aqui vieram, o grupo, o ministério Sublime Louvor. Sublime Louvor, é isso mesmo? Sublime, né? Que Deus abençoe, que Deus continue usando vocês poderosamente nesse ministério a qual Deus tem levantado vocês dessa manhã. Amém? Lembrando a todos, irmãos, amanhã, das 9 às 10h30, é Escola Bíblica Dominical. Tá? Das 9 às 10h30, Escola Bíblica Dominical. E à noite, o nosso grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus, 6h30, 7 oração. Irmãos, eu quero falar para todos os regentes das irmãs, eu não sei quem que é a escala essa semana, os regentes dos jovens, tá? Eu quero falar para vocês, amanhã, 7 horas, músicos, Tiago, mas não está trabalhando, né? Está na bênção. 7 horas aqui.